Olá a todos, meu nome é Fernando Alemani, eu sou doutorando em Criminologia pela USP. Eu sou um homem branco de 33 anos, tenho bigode e o cabelo comprido. Hoje a gente está aqui começando a primeira aula do nosso curso que vai acompanhar capítulo a capítulo, item a item, destrinchar de fato a obra Fundamentos de Teoria do Delito, do professor Juarez Tavares. E hoje, como é uma aula ainda introdutória, eu vou tratar dos primeiros 3 itens do capítulo 1, que é a da introdução do livro, mas, dado a extensão do material abordado já de início na obra, eu vou me ater aqui, até para não estender esse vídeo além do suportável, né, para um vídeo que vocês vão acompanhar de casa, vou me ater ao que eu considero ser o essencial desse início do livro. Então, desde já deixar bem claro que isso aqui não substitui, evidentemente, a leitura da obra, mas pode, se bem executado por este que vos fala, pode, no máximo, ser um bom auxiliar da leitura de vocês. O primeiro item com o qual o professor Juarez Tavares começa o seu livro trata justamente daquilo que ele considera os objetivos da teoria do delito. Citando quase textualmente o livro, a primeira frase do livro, o objetivo de toda teoria do delito é determinar aquelas que seriam as características jurídicas da conduta criminosa. Vejam que determinar tais características da conduta já é, em si, imediatamente, determinar os limites dentro dos quais o poder punitivo pode ser exercido de maneira legítima. Consequentemente, portanto, né, o objetivo de toda a teoria do delito é fundamentar a limitação do poder punitivo. Vejam que a teoria não é ela que limita efetivamente o poder punitivo, mas ela fundamenta um programa para ter em vista a sua limitação. Já de cara, então, a gente vê que uma teoria do delito que não tenha em vista fundamentar a limitação do poder punitivo, mas, pelo contrário, busca legitimar o poder punitivo, dar vazão ao poder punitivo em toda e qualquer circunstância, contraria o próprio sentido de uma teoria do delito, pois o poder punitivo em si, ele carece não de legitimação, mas de limites. Limites justamente dentro dos quais, aí sim, nós dizemos que ele é exercido de forma legítima. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que legitimidade não é propriamente uma questão do poder, mas dos limites que se impõem ao poder. Em si mesmo, o poder não é legítimo nem ilegítimo. Ele apenas é. Ele existe. Existe tal coisa chamada o poder, que se expressa enquanto poder punitivo e em outras áreas também da atuação concreta do Estado. O poder em si não tem esse caráter de legitimidade ou ilegitimidade. Ele se torna legítimo na medida em que é delimitado a circunscrição em que ele pode ser exercido e é ilegítimo na medida em que ele viola esses limites. Então, portanto, vejam que a ideia de legitimidade do poder, ela em si já está pressuposta a ideia de delimitá-lo, e, portanto, de limitá-lo. O que não é, se formos pensar historicamente, nenhuma obviedade. Apesar de poder parecer assim, já que nós vivemos num mundo onde esse é um problema concreto. Mas, historicamente, a questão de legitimar o poder, ou de tratar o poder enquanto forma legítima ou ilegítima de se exercer a força, não é uma questão de toda a história humana, muito pelo contrário, é algo bem recente na história da humanidade. Podemos pensar o quão absurdo seria a concepção de se o poder que o senhor de escravo exerce sobre o escravo é legítimo, do ponto de vista do escravo. Bom, do ponto de vista do escravizado, da pessoa escravizada, o que importa é que ela é vítima de uma violência. Se essa violência é considerada legítima ou não, isso pouco lhe interessa. E tão pouco importa, talvez seja até mais absurdo considerar, do ponto de vista do dono do escravo, daquele que se apropria privadamente da pessoa humana, pouco importa para ele se o poder que ele exerce é encarado do ponto de vista do escravo, ou seja, da sua propriedade, como um exercício legítimo do poder, certo? O poder, então, a noção de legitimidade do poder só surge quando surge concretamente na história humana a necessidade de delimitá-lo e de limitá-lo. E isso tem um momento bem específico e demarcado, que é quando, no que a gente pode chamar, para sintetizar aqui, sem entrar também em muitos detalhes, como a época das revoluções burguesas, o período em que a burguesia ascendente precisava lidar com os entulhos feudais que se mantinham ainda apoiados com base no poder do Estado absolutista. Então, neste momento, neste contexto, a
questão de delimitar o poder e, portanto, de dizer este poder é legítimo, pois exercido dentro de certos limites, essa era, enfim, em si uma questão concreta. E se mantém, vamos dizer assim, uma preocupação concreta até os dias de hoje, por mais que ainda vivamos, não mais numa época em que a burguesia tem que revolucionariamente afirmar a sua dominação de classe, mas em que ela já domina há séculos, a questão da delimitação do poder ainda é uma questão que se coloca, pois a burguesia, diferente de outras classes dominantes do passado, ela não exerce pessoalmente o poder, nem pessoalmente, nem a mão do seu, mas através de uma estrutura burocrática do Estado que obedece para que o poder possa ser exercido dessa forma burocrática, ele precisa, portanto, desse instrumento, desse ferramental de delimitação de quais são as áreas de atuação, para que os agentes que vão ser incumbidos dessa função consigam saber os seus limites. Então, a questão da limitação do poder e, portanto, da legitimidade, ela tem no máximo que uns 2 séculos de existência. Mas hoje em dia, ainda assim, é a questão mais importante que se põe para uma teoria do delito, pois essa é a teoria que fundamenta a limitação, essa moldura da delimitação do poder. E, consequentemente, então, a gente vê que uma teoria do delito que não fundamenta essa limitação, que não busca, a partir da identificação das características jurídicas da conduta criminosa, quais são, identificá-las, precisaram quais são os conteúdos que toda norma penal precisa obedecer para ser considerada legítima. Uma teoria que não se preocupe com isso, ou seja, que não busque fundamentar a limitação do poder punitivo, ou que, como é o mais normal, certo, transija com violações desses limites a todo momento, segundo questões contextuais, fáticas, etc. Uma teoria nesse sentido, ela não tem sentido de ser, ela não é sequer, do meu ponto de vista, certo? Não é sequer considerada, deveria ser considerada uma teoria do delito, mas uma simples apologia do poder, certo? Mas, de fato, como eu disse, a teoria do delito ela apenas fundamenta a limitação do poder. Mas o que, de fato, na prática, limita esse poder é a norma penal, porque é a norma penal que tem a inscrição de como esse poder vai ser exercido. E isso é interessante, porque, vejam, como a norma penal limita o poder punitivo, mas, contraditoriamente, ela faz isso tipificando crimes e combinando penas, ou seja, dizendo justamente quando e como o poder punitivo deve ser exercido, são as próprias normas penais que devem passar também por um crivo de legitimidade. Do contrário, né, qualquer coisa poderia ser considerada conteúdo da norma penal e, portanto, a norma não seria limite de coisa nenhuma, se qualquer coisa pudesse se expressar através dela, certo? Ela não cumpriria essa função delimitadora que ela tem por essência. E veja, então, que o que nós vamos tratar aqui, eu vou me concentrar na maior parte da minha fala nesse aspecto, é sobre essa questão da legitimidade, certo? Que no texto do Dr. Juarez Tavares está distribuído um pouco no item 1 do capítulo 1 e um pouco no item 3. Eu vou fazer uma mescla aqui para tentar seguir uma linha de raciocínio clara, certo? Esse crivo de legitimidade da norma penal, um crivo prévio de legitimidade, por ser prévio, eu não estou tratando aqui ainda de coisas como a interpretação das normas penais conforme a Constituição. Por exemplo, se tal norma respeita ou não o princípio da legalidade ou coisas e tais. Veja, isso é um ponto, isso é um dos filtros de legalidade da norma. Eu estou pensando num filtro num nível ainda superior, prévio a este, certo? Ou seja, a norma penal tem que passar por isso que eu vou falar hoje e também pela interpretação conforme a Constituição e conforme toda a principiologia penal, que vai ser tema, salvo engano, do nosso próximo vídeo, né? Mas qual seria esse crivo prévio de legitimidade das normas penais? O que o professor Juarez Tavares coloca é que, para a norma penal poder ser legítima, ela tem que ser aceita como tal, seu conteúdo tem que ser aceito como tal, por todos os membros daquela sociedade a quem essa norma penal é endereçada. Ou seja, para todos os destinatários da norma penal, eles devem sentir que a norma penal expressa de fato a sua vontade. E é uma constituição, nesse sentido, da sua vontade. Mas vejam que, se a legitimidade da norma penal depende dessa sua aceitação social, o contexto que deve ser expresso, o conteúdo, perdão, que deve estar expresso na norma, ele tem que ser um conteúdo afim com o contexto social em que estão inseridos os destinatários
da norma penal, certo? Só se todos os destinatários da norma estiverem inseridos no mesmo contexto social, é que eles podem igualmente aceitar ou rejeitar o conteúdo da norma penal como legítimo. Eu penso num exemplo, talvez um tanto tolo, mas se eu não domino a língua do ambiente, da sociedade em que eu vivo, se eu sou incapaz de ler o enunciado da norma e compreender, nesse nível mais imediato, o que aquilo quer dizer, eu não consigo expressar nenhuma aceitação sobre o seu conteúdo. Então, desse ponto de vista, para ficar um pouco menos ridículo esse exemplo, certo? Porque isso, o texto da lei, certo? Ele tem que ser compreendido, tem que ser escrito em linguagem clara, ou seja, não uma linguagem nem em língua estrangeira, evidentemente, mas nem com termos idiomáticos ou de forma imprecisa ou muito vaga que seja impossível de determinar o seu conteúdo. Eu preciso viver no o que a norma penal diz tem que ser pela forma normal da linguagem, eu tenho que saber conseguir entender comunicativamente o que aquilo quer me dizer, certo? Mas não apenas isso, não apenas nesse nível que nós podemos pensar, nós temos que pensar também que pessoas que vivem numa mesma sociedade, mas em contextos distintos no interior dessa sociedade, vão ter formas distintas de apreensão do conteúdo da norma. Pensando num exemplo que talvez que se aplica ao Brasil em alguma extensão, membros de uma tribo indígena que vivem em outro contexto cultural completamente distinto deste dito do homem branco civilizado, certo? Assim dito homem branco civilizado, um membro dessa comunidade indígena vai ter uma apreensão da norma penal feita num outro contexto social, de maneira que eventualmente pode, inclusive, repelir a legitimidade da sua aplicação neste outro contexto. E podemos pensar em extrapolar esse raciocínio para todas as formas de desigualdades sociais que existem daí já dentro de contextos mais restritos, mas todas as desigualdades de resultantes de opressão de gênero, de raça e de exploração de classe, por exemplo. Vejam que esse ponto, ele não é uma coisa acidental, não é, ele é o contrário, ele é essencial, certo? Porque, do contrário, se nós não conseguirmos fundamentar a legitimidade da norma penal na sua plena aceitação social, ou seja, se isso não for um requisito indispensável da legitimidade da norma, a teoria que se debruça sobre o poder punitivo, ela, eventualmente, poderia dar vazão a todo tipo de apelo de legitimidade da norma, baseado em interesses de ordem política, moral, religiosa ou que tais. Isso me lembra até uma frase que já virou um certo clichê, uma frase de Marx e de Engels, certo? Em que eles diziam algo assim: a ideologia da a ideologia dominante de uma época é sempre a ideologia da sua classe dominante, certo? Esse é o clichê que todo mundo repete, não atenta para o que ele quer dizer às vezes. O sentido dessa frase é mais de que existem certos conteúdos que, na verdade, consubstanciam interesses particularistas de membros da sociedade que são expressos na sua forma, a forma como elas são expressas, são formas de universalidade, certo? Que pretendem um certo escopo de universalidade e aplicação a todos. Ou seja, para tentar resumir isso de uma forma um pouco mais simples, aquela questão em, sempre que se invoca no debate, principalmente no debate penal, certo? O debate na tribuna do legislativo sobre qual será o novo crime que nós vamos positivar, sempre se traz uma obviedade, algo como uma obviedade, certo? A obviedade, ela é esse covil da ideologia, né? É onde a ideologia reside em toda obviedade, ou pelo menos sempre que você vê uma obviedade, pode acender o sinal de que talvez essa obviedade, o fato de isso ser aceito como uma obviedade, é o fruto de uma ideologia, certo? Porque é óbvio, por exemplo, é óbvio, nós temos que reprimir o tráfico de drogas. É óbvio que nós temos que reprimir o tráfico de drogas. Essa é uma conduta nefasta, que corrói os pilares da sociedade, desde os seus princípios, que acaba com a moralidade dos indivíduos e corrompe as criancinhas. Meu Deus, as criancinhas, certo? É óbvio, então, que nós temos que reprimir o tráfico de drogas, por mais ínfima que seja a quantidade que nós aprendamos com o traficante e por mais que isso gere um encarceramento em massa, certo? É óbvio. Vejam, então, o quão potente esse discurso da obviedade, ele
o quão potente ele é, certo? Imagino que não para vocês que estão assistindo esse vídeo, já presumo um certo tipo de público que assiste a isso, mas de fato esse é um discurso que tem muita atração social. Veja, o professor Juarez Tavares, no livro dele, e talvez ele seja correto em situar isso no livro dele, ele não trata tão especificamente sobre esses tipos de discursos legitimantes que apelam para essas obviedades de ordem política, moral e religiosa. Eu, pessoalmente, acho que esses são os discursos mais importantes a serem combatidos, porque são os que têm mais tração social. Mas, do ponto de vista de um livro teórico, de fato, o professor Juarez Tavares está correto em concentrar a sua artilharia contra aquelas teorias legitimadoras do poder punitivo, que são, por assim dizer, têm um certo reboque de academicismo, certo? Que se sustenta enquanto pelo menos aparentemente, enquanto um discurso ilustrado, vamos dizer assim. Uma teoria que o professor Juarez Tavares utiliza como exemplo, e que eu acho bom a gente discorrer sobre ela um pouquinho, porque ilustra um pouco dessa, como dizer, né, dessa ilustra um pouco desse discurso sempre circular dessas teorias legitimadoras, né? Por mais complexas que elas pareçam à primeira instância, que é a teoria funcionalista. A teoria funcionalista aqui, né, do que a gente está falando de Luhmann, né? Não vou entrar em detalhes sobre essa teoria, até porque me falta capacidade, conhecimento suficiente para isso, mas seguindo mais a linha do que o professor Juarez Tavares fala no livro, de forma bem resumida, segundo essa teoria, né, a teoria funcionalista, a questão da legitimidade das normas, ela estaria ligada à solução do problema como é dito na linguagem, nessa teoria, né, toda teoria tem sua própria linguagem. O problema da legitimidade ela se resolve com a solução do problema da institucionalização das expectativas de conduta entre as pessoas, tanto aquelas condutas que eu tenho em relação à conduta dos outros, quanto aquelas expectativas que os outros têm em relação à minha conduta, certo? Para explicar esse ponto, o que isso quer dizer um pouco mais na prática, a gente precisa diferenciar dois tipos de expectativas de condutas. Aquelas que seriam expectativas cognitivas e expectativas normativas. Expectativas cognitivas seriam aquelas que, se forem frustradas na prática, essa frustração implica, na parte do sujeito frustrado, uma reavaliação do contexto fático a partir do qual ele teve essa expectativa e, portanto, que ele possa assimilar essa frustração como algum tipo de aprendizado que module suas expectativas para o futuro. O exemplo banal que o professor Jerez Tavares dá é que, se eu espero que o meu time de futebol ganhe o campeonato e isso não acontece, a minha frustração, nesse caso, ela se deve à falha da minha avaliação sobre a qualidade do meu próprio time, certo? Eu achava que ele era muito bom, mas na realidade não era nem um pouco bom, era péssimo. Veja, essa frustração que eu percebo enquanto essa falha de avaliação, ela não faz com que eu deixe de torcer para o meu time, evidentemente, mas ela faz com que eu module as minhas expectativas para o futuro. Então, agora que eu sei que meu time é ruim, eu espero que ele de fato se comporte como tal, apesar de torcer pelo contrário, certo? Ou seja, a expectativa cognitiva, ela tem ela implica, quando frustradas, uma modulação de si mesma, né? As expectativas normativas não, elas são aquelas que, quando elas são frustradas, essa frustração não implica nenhum tipo de aprendizado para o indivíduo, porque essa expectativa continua para ele válida ainda assim. Ou seja, ele imputa a frustração dessa expectativa não de um erro da sua avaliação do contexto fático em que ele está inserido, mas um erro da avaliação daquele que frustrou a sua expectativa e que agiu desconforme a ela. Um exemplo que o professor Jerez Tavares dá no livro se eu espero que uma pessoa preste socorro a outra em uma situação de perigo qualquer, e isso não ocorre, certo? O fato de eu ter sido frustrado dessa minha expectativa é irrelevante do ponto de vista do meu aprendizado. Eu não vou aprender que, então, as pessoas não devem socorrer pessoas em perigo. Mas eu vou imputar à pessoa que não socorreu a pessoa naquele perigo, dela, sim, um erro da avaliação, porque, nesse caso essa minha expectativa permanece enquanto válida. Ela é socialmente validada, certo? E esse é o ponto, justamente como a teoria funcionalista encaminha a sua solução, né? Ela diz que toda expectativa cognitiva, ou determinadas, enfim, podem eventualmente se transformar, todas as expectativas cognitivas podem eventualmente se transformar em uma expectativa normativa, se a sociedade no qual esse contexto, essas pessoas estão inseridas, passarem a entender que o atendimento a essas expectativas é um fato relevante.
o pressuposto desse raciocínio, para que isso possa acontecer, é que as pessoas possam aprender, do ponto de vista cognitivo, aquilo que lhes é imposto do ponto de vista normativo. E, portanto, elas próprias compreenderem que as expectativas que eram entendidas como cognitivas agora são um dever que elas devem seguir. Mais ou menos assim, né? Talvez eu esteja vulgarizando um pouco a teoria, já peço perdão por isso. E à medida que isso ocorre, certo, que as pessoas aprendem cognitivamente aquilo que lhes é imposto enquanto um dever normativo, nós temos, então, a institucionalização das expectativas de conduta sob a forma de normas de conduta, certo? Veja, apesar dessa construção elaborada do raciocínio, o problema inerente a esse raciocínio ele é bem claro, certo? A simples descrição desse procedimento como as expectativas cognitivas são institucionalizadas como expectativas normativas, a simples descrição desse movimento ainda não nos diz nada sobre como ele ocorre, certo? Tentando dar um exemplo para ver se a gente consegue tornar isso mais claro. É como se uma criança viesse para mim e me perguntasse por que que a água evapora. E eu dissesse que isso acontece porque a 100 graus Celsius do nível do mar, a água atinge o seu ponto de ebulição e passa do estado líquido para o estado gasoso. Vejam, apesar de eu ter usado uma linguagem um pouco mais, ter feito uma descrição, uma terminologia um pouco mais adequada para aquela realidade, não estou dizendo apenas por que as coisas evaporam, eu estou destrinchando o que é esse processo, eu ainda estou explicando o fato do próprio fato, certo? No fim das contas, eu não explico. O que eu deveria ter explicado é por que uma simples mudança quantitativa da temperatura, vamos desprezar a pressão, certo? Implica uma mudança qualitativa do estado da matéria. E agora que eu estou falando isso, talvez vocês estejam disparando para pensar que, de fato, vocês ainda não sabem muito bem por que isso acontece, né? De fato, as coisas que parecem as coisas mais óbvias, né? Agora no mundo natural também, elas são ainda os mistérios mais inescrutáveis, certo? Mas veja, vamos retornando ao nosso exemplo. O que a teoria da legitimação está falando? O que ela deveria explicar? O que a teoria funcionalista está falando? O que ela deveria explicar é como as pessoas assimilam expectativas cognitivas enquanto um dever normativo. E não simplesmente me dizer que as expectativas cognitivas se tornam normativas e se substanciam numa norma quando esse processo ocorre, certo? Em última instância, o que essa teoria está fazendo legitimando a norma penal, legitimando a norma penal por ela própria. É dizendo, em última instância, o que está sendo dito é assim: se nós achássemos um teórico honesto que dissesse, ele diria assim: na verdade, eu não faço a menor ideia de como esse processo de internalização das expectativas por parte dos próprios sujeitos demandados, eu não faço a menor ideia de como esse processo ocorre. Mas ele ocorre de alguma forma porque existem normas, e essas normas são a consubstanciação desse processo. Ou seja, você justifica o conteúdo da norma pelo fato da sua simples existência. Apenas para não deixar essa ponta solta, o limite da nossa analogia, certo? É que quando eu descrevo a evaporação com uma linguagem um pouco mais rebuscada, de fato eu não estou descrevendo um fato falso, certo? A água de fato entra em estado de ebulição a 100 graus Celsius no nível do mar. Outra coisa é eu dizer que, de fato, ocorre esse processo de internalização das pessoas, de internalização das expectativas por parte dos indivíduos destinatários da norma, pelo simples fato de eles serem demandados a fazê-lo. E esse já me parece um fato muito mais controverso e que a teoria funcionalista admite como um dado, certo? Ou seja, em última instância, a gente ainda está no mesmo nível de raciocínio da simples indicação das obviedades que são assim, então não preciso demonstrar que elas são aceitas por todos, porque elas são óbvias por si e em si. Em última instância, você fez apenas um rococó teórico gigantesco para chegar na última conclusão, que é a norma se justifica pelo fato da sua simples existência. Então, qualquer coisa pode ser conteúdo da norma penal, a norma penal não tem limites, e nós chegamos no mesmo, naquele mesmo princípio do qual nós partimos, do poder sem limites e, portanto, ilegítimo, na medida em que a legitimidade apenas decorre das limitações impostas ao poder. Ou seja, trocando em miúdos, a teoria funcionalista é incapaz de fundamentar a legitimação, incapaz de fundamentar a limitação do poder e, portanto, de tratar da questão que ela diz tratar, que é a questão da legitimidade das normas. E todo esse exercício que o professor Jerez Tavares faz, trazendo esse exemplo,
é apenas para chegar na conclusão de que, vejam, a complexidade social real, ela nunca pode ser eliminada simplesmente recorrendo a esses processos abstratos e muitas vezes idealistas de explicação de como funciona a comunicação, expectativas, etc. Mas, pelo contrário, eu não posso substituir a complexidade real com um discurso ideal, mas essa própria complexidade real que deve ser levada em conta, né? Ou seja, apenas a gente levar em conta as bases materiais sobre as quais a sociedade que nós vivemos se assenta, apenas a gente levar em conta, portanto, as diferentes formas de desigualdade social, como eu já falei, essas diferentes formas de desigualdade determinam diferentes contextos sociais em que as pessoas se inserem, em que os destinatários da norma penal se inserem, apenas se nós efetivamente levarmos isso em consideração, nós podemos solucionar o problema da legitimidade da norma penal. Isso vale tanto para o momento de elaboração da norma, da produção legislativa da norma, quanto para o momento da sua aplicação. O que isso quer dizer na prática? Na elaboração da norma, na produção da norma, isso quer dizer que a norma não se legitima, ela não é legítima em si apenas porque ela passou por um regular processo legislativo no parlamento, certo? Seria uma noção de legitimidade extraída de um conceito, de uma concepção de democracia formal, certo? Eminentemente formal. Mas ela é legítima na medida em que ela, de fato, incorpora a participação dos destinatários da norma penal, ou seja, a participação popular na sua elaboração. Já nos traz aqui uma concepção de democracia material, certo? De as pessoas, de fato, serem as senhoras do seu destino e conseguirem arbitrar sobre isso no ponto no estágio da elaboração das normas que regem a sua própria existência. Veja, eu não estou dizendo que uma coisa vai substituir a outra, mas que o crivo da aprovação da norma no parlamento ele tem que passar também por esse crivo da efetiva participação popular, de que, de fato, as pessoas sintam que aquilo que está consubstanciado no conteúdo da norma é o resultado da sua vontade espontânea e livre. Né? E na aplicação da norma, também isso deve ser respeitado. Isso quer dizer o quê? Se a aplicação da norma, naquele contexto específico onde ela incide, reforçar as desigualdades sociais de base, que são fruto daquelas diferenças de contextos sociais que a gente já tinha falado, se isso acontecer, a norma se deslegitima pelo conflito com esse contexto empírico onde ela está incidindo. E, portanto, mesmo que ela tenha passado por esse. Veja que não é uma coisa simples, certo? A gente está falando de uma coisa de uma sociedade bem mais avançada do ponto de vista de democracia material do que a que nós temos hoje em dia. Mas mesmo que ela tenha passado por esse crivo no processo de elaboração e de produção da norma, ele ainda se impõe como, vamos dizer, um crivo secundário no processo da aplicação da norma. E o professor Juarez Tavares encerra esse trecho do livro, de fato é a última passagem do item 3, eu vou aqui me dar a liberdade de ler para vocês, porque a frase é boa e curta, certo? Prometo. Ele diz no finzinho do item 3, assim, sem que a produção e a aplicação, isso está na página 70 do livro, vocês têm a mesma edição que eu. Assim, sem que a produção e aplicação da norma correspondam integralmente a uma sociedade democrática, igualitária e livre de toda sorte de autoritarismo, de submissão de classe e de discriminações, ou seja, sem uma sociedade autenticamente democrática, não se pode proibir nem mandar. E veja, aqui tem um ponto que dá um certo desconforto nessa passagem do livro. Porque, se a gente pensar, então, se só pode existir uma norma penal legítima quando a gente se livrar de todas as formas de submissão, de classe, discriminações, etc., que o professor Juarez Tavares enumera aqui, o que a gente está falando, ou seja, nos livramos de todas as formas de opressão e de exploração de classe. Nós estamos num mundo, então, que não precisa mais de poder político, porque o poder político, certo? Ele é apenas essa maquinaria da opressão de classe, certo? Dentro de uma perspectiva marxista, que pelo menos é a minha, não sei se é do professor Juarez Tavares, mas se for, não está explícita aqui, mas é o que está comunicando no subtexto, certo? Um mundo em que não tenha classes, porque ele se livrou ele é essa democracia real, plena, ele não tem nenhuma necessidade de poder político, porque o poder político é esse poder de opressão de classe. Então, parece contraditório, certo? O professor Jurista Tavares está fazendo uma teoria do delito, onde a sua aplicação plena e a criação de uma norma penal, de fato legítima,
só seria possível num mundo que já não precisasse mais de norma penal, ou que a própria existência de uma norma penal seria uma contradição em si com aquele mundo. Então pode parecer que a teoria leva a esse beco sem saída, dela está dizendo que ela é um programa para um futuro que não precisa mais desse programa, certo? Mas eu penso que não é essa a conclusão que a gente deve tirar. E aqui eu assumo completamente a, a autoria do que eu vou falar agora. Isso não está no texto do professor Juarez Tavares, mas é a minha leitura desse texto, né? Das decorrências práticas que esse texto suscita. Isso não é um programa, a teoria que o professor está fundando aqui não é um programa para um futuro que não precise mais desse programa. Não, é um programa para o nosso mundo. Ou seja, não é um programa, é um programa para tratar do poder punitivo tal como ele existe hoje, e não como ele deve existir no futuro ideal, onde, na verdade, ele não iria existir por ser plenamente contraditório com a base dessa idealização de futuro. É para o mundo como ele existe hoje. Então, ele não é uma teoria que busca formatar um poder punitivo legítimo, mas, pelo contrário, ela busca caminhar no processo de deslegitimação do poder legítimo opressor que nós temos hoje. Ou seja, isso aqui é um instrumento não para ser usado por arquitetos de futuro, mas para ser usados por todos os envolvidos no desenvolvimento concreto da máquina penal, sejam policiais, juízes, promotores, sejam advogados, defensores públicos, para se colocar na trincheira de resistência contra o avanço do poder punitivo e, portanto, a favor da sua deslegitimação. E nesse sentido é que eu acho que a obra do professor Juarez Tavares deve ser entendida, certo? Eu não sei se eu chamaria isso, em última instância, de uma teoria, porque pelo menos teoria, como eu penso, é aquilo que explica a própria dinâmica de um objeto a partir da sua própria natureza, certo? O professor Juarez Tavares está fazendo aqui não é propriamente uma leitura científica do sistema penal. Não, não é esse o objeto que é do seu interesse. O que ele está fazendo aqui é uma formatação de um programa de combate ao poder punitivo. Perfeito? Eu acho que é assim que o texto tem que ser lido. Como eu disse nessa primeira passagem, nesse primeiro vídeo, o professor trata de vários pontos, certo? Que se eu fosse me alongar neles, o vídeo teria potencialmente não terminaria nunca. E de fato eu ainda precisaria tratar um pouquinho sobre o tema do item 2, que de fato que é sobre a estrutura das normas, né? Que já pessoalmente, eu acho que ele deveria estar depois do item 3, né? Porque ele já meio que dá um gancho para o que vai ser tratado na sequência, que vai ser o objeto do nosso próximo vídeo, que é sobre a principiologia penal. Como eu já gastei a atenção de vocês demais, eu vou só me permitir aqui nesse item, só dar de pronto a conclusão a que o professor Juarez Tavares chega. A conclusão que ele chega é assim, se a partir de uma teoria da teoria dos princípios, uma leitura clássica da teoria dos princípios. As normas podem ser divididas entre regras e princípios. E os princípios são apenas esses comandos de otimização que devem ser aplicados na maior medida do possível, na medida do possível, né? Se os princípios constitucionais penais, a gente está pensando aqui, forem encarados desta forma, no fim das contas, eles se tornam meros enunciados sem força cogente nenhuma. A sua aplicação fica sujeita a esse juízo de ponderação, que se desnatura para um juízo de mera oportunidade e que se desnatura para um juízo oportunista, certo? Não vou aplicar o princípio da legalidade, ou vou deixar que se viole a legalidade nesse ponto porque ela entra em conflito com o princípio da segurança coletiva e aqui coligindo os dados, eu vejo que esse princípio deve ser respeitado. Ou seja, sempre, se você permite que os princípios penais sejam encarados dessa forma, você sempre abre brecha para todo tipo de racionalização. Nem toda racionalização é bem feita, certo? Mas nem toda sentença, se fossem bem feitas, o problema seria outro, né? São mal feitas, mas ainda por cima elas englobam esse tipo de manejo com os princípios como se fossem normas opcionais, certo? O que o professor Juarez Tavares diz é que não. Os princípios, eles devem ser tratados como normas integrantes da estrutura jurídica do Estado. São normas válidas por si mesmas. Portanto, elas não podem se submeter a nenhum tipo de juízo de ponderação. Mas, pelo contrário, elas balizam a aplicação das normas penais. Então, não é o caso de considerar se a legalidade pode ser relativizada diante do contexto fático. Ela sempre deve ser respeitada e são as normas penais que, eventualmente, podem ser invalidadas em confronto com a legalidade.
Eu confesso que, lendo isso não é o professor que diz, isso eu que estou dizendo, eu não sei se ele concordaria com isso, mas eu confesso que, lendo isso, me parece que o que ele está dizendo é basicamente que isso tudo que nós chamamos de princípios penais, na verdade, são regras, certo? Regras que ou são cumpridas ou descumpridas, e que, neste caso, elas sempre têm que ser cumpridas, porque elas são a própria baliza do Estado democrático, certo? Esse tipo de principiologia penal. Mas sobre os princípios penais, vocês vão ouvir com muito mais percussiência no próximo vídeo. Por hoje, eu acho que isso era mais ou menos o que esgotava o conteúdo. Esgotava não, né? Como eu disse, é apenas uma passagem superficial ainda pelo conteúdo desses primeiros itens. Convoco todos à leitura dessa obra do professor Juarez Tavares. Boa leitura, espero que tenha sido boa essa exposição e que motive vocês para continuar lendo e acompanhando a nossa série de vídeos. Muito obrigado. Cumprimentar e parabenizar o nosso querido amigo e colega Juarez Tavares. Bom, estamos homenageando um jurista, penalista, finíssimo jurista e penalista, um grande dogmático, um dos maiores dogmáticos do nosso continente. Mas esses méritos, por si mesmos, são bons, são relevantes, mas temos outros. Juarez não é um simples penalista, é um penalista comprometido com garantias. É aquele que sempre está a defender a causa dos mais vulneráveis, doutrinariamente, está marcando linhas importantes para a jurisprudência, para os juízes do Brasil, neste momento que o mundo, o Brasil particularmente, mas o mundo todo, a nossa região, está sofrendo as batidas deste punitivismo irracional, demagógico, propulsado pela mídia monopólica ou oligopólica. Juarez é um Quixote, é um cruzado nesta luta de resistência. Mas Juarez também é o cidadão. O cidadão que sempre acha-se do lado da democracia, do lado do povo, do lado das perspectivas progressistas de justiça social. Isto é muito mais importante. E talvez mais importante que tudo isto seja a condição de grande amigo incondicional, que sempre manteve com todos nós. Um grande abraço, Juarez, grande abraço. E sinto muito não estar fisicamente ali neste momento. Abração.